Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Aqui pra mim Agora tá ficou. normal. Agora melhorou? Agora melhorou? Pra mim tá normal. Agora melhorou. Tá dando para entender. Dá para entender. Não é. Beleza, show. Não tá perfeito, não vai dar para cantar, entendeu? Mas dá para entender legal. Não esquenta, não. Show, show. A gente deu o nome de a importância da capacidade técnica na engenharia de produção e o seu uso na disciplina de projeto de fábrica. Por quê? Porque no artigo que a gente pegou para ler, eles falam muito sobre eles falam em algumas partes do artigo sobre as capacidades, né? Não somente capacidade técnica. E aí a gente tentou desenvolver um trabalho, né, focado mais nessa parte da capacidade técnica, ok? Tá me ouvindo aí todo mundo aí? Aqui ficou silencioso para mim. Sim, sim. Perfeito, dá para ouvir perfeito. Tá. Se não der, eu aviso. Tá, então tá ok. O que a gente propôs? Falar um pouco sobre essa parte da indústria, né, nesse novo momento de tecnologia no seu auge, né? Vamos dizer assim. E aí... Peraí que eu apertei o lugar errado. E aí, a gente sabe que não é uma novidade, mas as atividades produtivas estão mudando, né? Antes você tinha não somente na produção, mas como em qualquer outra área, qualquer outro setor, né, você tinha atividades que eram mais manuais, né? E aí você começa a viver um momento, né, que tanto a produção como qualquer outra atividade em qualquer área tem a capacidade de evoluir e começar uma atividade mais tecnológica, vamos colocar assim, né? E aí, dentro do conceito do projeto de fábrica, as tecnologias invadem todos os setores, né? E aí, dentro do projeto de fábrica, já vou deixar o Nicolas falar sobre essa parte aqui que está agora, mas dentro desse projeto de fábrica, baseando no espaço físico, localização, máquina, equipamento, entre outros, né? Temos que pensar que seja uma indústria, ou no seu momento inicial, ou repaginação da indústria, a tecnologia é um importante diferencial para vários benefícios. Vamos colocar que deve o profissional atentar para a competitividade de mercado, né? Compreender a importância do profissional desenvolver uma capacidade até para a disciplina de projetos de fábrica, né? Justamente, puxando aí o gancho do que o Wallace está falando, a gente vê nessa foto aí, nesse slide aí, uma indústria totalmente flexibilizada. Essa fábrica aqui, no caso, nem sempre foi, ela teve que passar por um redesenho de layout e tudo mais. E pelo visto aqui, como até o exemplo aí que o professor deu um tempo atrás aí, que você não precisa mais parar sua produção para pintar um carro de cor diferente, entendeu? O seu robô já sabe que cor vai pintar, quantos carros vai pintar com aquela cor, entendeu? Então, a fábrica do futuro, ou do presente, melhor dizendo, tem que ser pensada desse jeito, entendeu? Poucos funcionários na linha de produção e muita automatização, entendeu? Tudo coordenado pelo centro superior, né? Não precisa ficar no chão de fábrica, né? Os medidores e tudo mais, como é o exemplo do próximo slide, né, Wallace? Que é justamente esse funcionário, que um funcionário mais especializado vai ter mais chance no mercado. E como esse exemplo está demonstrando aí esse slide, um funcionário com um pequeno tablet pode estar coordenando uma grande linha de produção, não precisa estar perto da linha de produção, pode estar distante, porque a automatização ela garante uma confiabilidade muito grande no funcionário, entendeu? Na produção. Porque antigamente, hoje você não precisa produzir 20 carros, produzir 60 carros por dia, dando um exemplo bem superficial, de uma mesma cor. Você pode produzir 20 de carros de cada cor, não precisa produzir um dia só um carro de cada cor. Hoje você te permite, a tecnologia te permite produzir de diferente, né? Produzir a demanda mais customizada. Nessa parte aqui, eu tentei trazer um
um problema prático, né? Uma situação prática dentro de uma indústria a qual eu trabalhei. Essa produção aqui em específico, isso é um produto que sai direto de uma célula de produção, tá? Mas qual era o problema desse produto? Você pode observar aí que os produtos eles estão todos agarrados, né? Por quê? Essa produção ela trabalha da seguinte forma: esse material aqui, o que a gente vê aqui como papel, ele não é somente papel, ele é papel e plástico, né? Na frente é o papel, onde vem a impressão, por trás ele tem uma camada de plastificação. Quando eu atinjo nessa parte aqui, com um ferro quente, ele solda o plástico que está agarrado no papel atrás com esse plástico aqui do saquinho. Tá, e qual era o meu problema nessa produção? Que quando eu terminava de selar esse material, que ele caía dentro de uma caixa dessa verde que está ao fundo. Né? Na minha linha de produção, essa caixa ela fica embaixo da pessoa, do colaborador que está produzindo esse material. Quando esse material cai, ele queima. Por quê? Porque ele cai quente em cima de um material frio, de um produto já pronto, porém frio. E aí a gente observou que essa perda era muito grande, 40% de perda, mas mesmo assim, aí vou deixar aqui agora, depois a gente vai voltar a falar disso, mesmo assim a empresa tinha crescimento, ok? E aí, o que eu precisava? Eu precisava ter capacidade técnica, né? Por quê? Porque a empresa ela não queria desenvolver um equipamento que fosse totalmente automatizado, porque eles não queriam mandar os seus funcionários embora, certo? Eu precisava ter um equipamento que funcionasse dentro dessa empresa, porém que não abrisse mão dos funcionários. Era o interesse dele, era particular dele, ele não queria. Outras empresas, de repente, podem querer tirar o funcionário. Ele não queria, ele achava que não era hora disso. Então ele continuou com o pessoal, e até porque ele queria saber se realmente eu ia ter a capacidade de desenvolver um equipamento dentro da empresa dele. E aí a solução era não queimar mais os produtos. Para eu poder não queimar mais o produto, eu tinha que dar tempo ao produto para ele não queimar. Ok, mas qual a proposta que eu tinha para essa solução? A minha proposta era pegar um equipamento que pudesse proporcionar mais tempo ao produto. Então, quando ela caía, a seladora ela fica nessa direção aqui, onde está meu mouse, não sei se vocês estão vendo aí, mas a seladora ela fica aqui, cai em cima da esteira, é porque aqui ela não está ainda com a lona. Na próxima imagem a gente já vai ver a esteira quase que pronta. E aí aqui passa uma lona, embaixo aqui, onde está o mouse, fica uma caixa daquela verde. O produto vem daqui, tem esse tempo, ele anda devagar, e aí cai aqui dentro de uma caixa. Essa foi a solução que eu arrumei. A outra questão que nós tínhamos era que esse trabalho deveria ser feito da forma mais econômica possível. Um equipamento desse aqui, tá? Hoje no mercado, está em torno de 20 a 30 mil reais. Porém, aqui eu tenho 2 estações de trabalho, ou seja, seria de 40 a 60 mil, vamos colocar assim, né? Seria de 40 a 60 mil. Eu não gastei 5 mil reais para produzir essa máquina, tá? Então a gente tem toda uma etapa de processos de capacidade tecnológica, capacidade econômica, e aí também entrou aqui a capacidade interpessoal, né? A capacidade com o pessoal, porque, por exemplo, nessa próxima imagem já é a máquina pré-pronta, ela não está pronta. Tanto que ela está meio bruta ainda aqui, com os parafusos apontando aqui para fora e tal. Mas aqui ela está pré-pronta. Essa lona não é a definitiva dela. Essa lona é uma lona mais fina. Ela recebeu uma lona realmente de esteira transportadora, né? E aí, o problema que eu tinha aqui com a questão da interpessoalidade é que o serralheiro, por exemplo, era serralheiro, mas não sabia usar esquadro. E aí, qualquer desnível que eu tinha no equipamento, a esteira corria para um lado ou para o outro. Então, a gente começa a juntar um monte de capacidade, seja técnica, seja capacidade interpessoal, a capacidade de solucionar o problema, capacidade de solução de problema, que são necessárias
para esse novo rumo que a indústria e que todos os outros setores, não somente a indústria, está levando. O que isso tudo tem a ver? Antes, o resultado, né, na verdade, foi esse aí. Eu tive 0 perdas, tá, de produção. De 40%, eu tinha uma perda de 40% aqui nesses slides, né, os produtos saíam assim. O que eu perdi aqui? Eu perdi o papel e perdi o plastiquinho, né, o saquinho que segura o orégano aí no caso, tá? O produto eu não perdi porque o produto eu rasgava o plástico, jogava dentro de uma bacia, jogava o plástico fora e o papel. Porém, muitos produtos desse tipo de empresa, você não vende o produto somente o que está dentro. Na verdade, o que está dentro sai alguns centavos. Aqui, esse produto, por exemplo, para a empresa, saía aí a 10, 15 centavos, né, o custo dele. Já o encartelado, que é a parte de papel, e o plastiquinho, o saquinho, já saía quase uns 50, uns 60, se eu não me engano. Então, o custo maior, a perda estava aí. Mesmo assim, a empresa ela tinha crescimento. E aí, eu consegui chegar a 0% de perda, porque os plásticos não agarravam mais. Eu consegui obter solução nessa produção. Tá? Mas aí é que entra a questão do projeto de fábrica. E se antes de gerar o problema, porque essa empresa não é uma empresa pequena, ela é uma empresa, vamos dizer que de porte, hoje já está de porte médio. E a estrutura dela não é uma estrutura pequena, ela tem uma estrutura média. Vamos colocar que quando foi construída a empresa, antes dele colocar as pessoas sentadas na frente de uma máquina selando e perdendo o produto, eles tivessem analisado isso com um verdadeiro projeto de fábrica e visualizado esse problema e posteriormente visualizado a solução. Eu acho que é aí que está envolvido, aí que está envolvida a questão do verdadeiro projeto de fábrica. Você não não ter problema, inclusive problema bobo, que esse problema não foi dificilmente solucionado, não teve dificuldade de solucionar. A dificuldade que eu tive foi mais porque era uma questão de que eu tinha que obter capacidades novas, que algumas eu não tinha ou não tinha total influência, e conseguir convencer as pessoas que aquilo era a solução e como fazer a parte correta, ok? Então, houve solução, houve. Mas o projeto dessa fábrica, essa indústria, ela poderia ter sido, seja numa repaginação, como a construção dela foi uma repaginação, né? Eles estavam situados em Iguaba, vieram para Saquarema e aí construíram o prédio que é hoje, né? E aí volta o Nicolas falando aí. Justamente o que o Wallace falou, né? Empresas que... O que fala esse plano de... O que propõe um plano de digitalização pensando no projeto de fábrica? É justamente você planejar a sua fábrica, de modo que as suas máquinas interajam e sejam bem eficientes, né? E pensar em como você vai distribuir seus funcionários, as próprias máquinas, como já foi citado, de modo que esse problema que o Wallace comentou aí não tenha esse problema, entendeu? Outra coisa também é que o Wallace falou, beleza, ele montou essa máquina, excelente, mas onde que vai colocar essa máquina? Entendeu? Qual vai ser o melhor local para ela ser mais eficiente, que ela se relacione com as outras máquinas, de modo que a produção já seja automatizada, entendeu? Então são todas essas questões que precisam ser resolvidas, entendeu? Empresas às vezes muito antigas não, uns 30, 35 anos, fatalmente já passaram por um redesenho, né? Porque a tecnologia anda e a competitividade está aí. Empresas novas, recentes, podem estar tirando espaço de empresas já um pouco mais antigas, entendeu? Justamente por oferecer um projeto, um layout de fábrica muito eficiente, rápido, que atenda todos os serviços, atenda os fornecedores sejam os fornecedores sejam eficientes, entendeu? A entrega seja eficiente. Então, se tu passa pelo projeto de fábrica, um projeto de fábrica bem elaborado, é um projeto de fábrica flexível, que seja de acordo com a demanda, entendeu?
produzir mais, produzir menos, talvez, mas... E outro problema também é a empresa passar isso para os funcionários, entendeu? Ter a capacitação de saber que tem funcionários que não têm o conhecimento, entendeu? E isso não é problema da empresa. Se ela contratar, vai se tornar um problema. Mas até até não contratar, ela tem que perceber isso. Bom, eu vou automatizar todo o meu sistema. Será que os funcionários vão absorver toda essa tecnologia? Entendeu? Então, são todas as questões a serem pensadas que o próximo slide também vai exemplificar um pouco. Vai falar um pouco sobre isso. Aqui... Que é justamente o que o Wallace vai falar a seguir, das novas tecnologias da Revolução 4.0. O que acontece? Hoje a gente tem... Essa daqui assim, são as partes mais divulgadas, né, que a gente vê maior divulgação. Nós temos aqui, que eu não citei aqui nessa apresentação desse slide, nesse ponto do slide, a SynBio, né, que seria a tecnologia, a biotecnologia, né, mas ligado à indústria, literalmente à indústria, né, e ao projeto de fábrica, o que seria interessante hoje a gente começar a pensar e a voltar nossa mente mais para essas áreas aqui, que seria a manufatura aditiva. O que seria manufatura aditiva? É aquela já a parte de impressão 3D. Hoje você consegue, por exemplo, existem empresas automobilísticas imprimem o veículo antes mesmo de você precisar imprimir, de produzir esse produto em larga escala. Por quê? Porque você quer reduzir custos. E aí você começa a ver, você consegue ter uma visão legal do design, você consegue ter uma visão de estrutura. Tem até um vídeo de uma universidade de engenharia náutica, onde os alunos dessa universidade pegam uma impressora 3D de grande formato e imprimem um barco, né? E aí você começa a ver até onde você tem um barco não, perdão, uma lancha. Aí você começa a ver até onde a tecnologia está chegando, né? Mas já é funcional, entendeu? Já é funcional. E aí a partir daí a gente tem também a inteligência artificial, que hoje funciona. Você vai ter inteligência artificial desde o robô na sua linha de produção até a comunicação, né? E aí vem a questão do IoT, né? A integração da inteligência artificial e o IoT, que seria a conectividade desse equipamento, né? E nós temos também ali na última, na ponta ali, o sistema cyberfísico, tá? Que seria você ter tanto da tua produção quanto dos seus equipamentos um modelo virtual. E isso traz um benefício muito grande na verdade para tudo, né? Hoje o que a gente fala da indústria, você não tem somente para a indústria, você tem para qualquer outro setor, né? Mas você vê que esse sistema cyberfísico, você tem próteses de veículo, tudo virtual. O veículo funciona virtualmente, e aí você começa a integrar a inteligência artificial, o IoT e o sistema cyberfísico, que vai proporcionar o que está sendo estudado atualmente, que é você vê aí o Uber, profissionais que antes não tinham o que fazer, estão trabalhando na Uber. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer agora com esses profissionais? A Uber já está estudando a possibilidade de não ter motorista. Essas 3 tecnologias que estão envolvidas, né? E eu acho que tanto para o engenheiro de produção, quanto e voltado nessa área da matéria do projeto de fábrica, dessa disciplina, acho importante a gente se atentar a essas questões tecnológicas que estão evoluindo a indústria, estão evoluindo desde o comércio. Eu acho que a gente deve se precipitar, sim, hoje, começar a se influenciar nessa parte da tecnologia, como eu inclusive estou fazendo, inclusive estou escrevendo um artigo sobre o desenvolvedor
Então, desenvolvimento, inteligência artificial e o IoT na engenharia de produção. E é importante a gente começar a visualizar essas tecnologias não como uma obrigação, mas como algo que a gente sabe que a competitividade está aí. Se eu não fizer, outro vai fazer. Então, assim, ou eu faço, já que eu estou na engenharia de produção, quer dizer, já que eu estou na engenharia de produção não, né? Porque já que outras empresas vão ter que participar também da tecnologia, então eu acho que a gente deve focar bastante nessa parte de tecnologia e principalmente, assim, hoje que eu vejo e que nos meus estudos que eu tenho visto, são mais essa área aí. Justamente, o que o Alas falou corrobora com esse slide aí, justamente o fato de você cada vez mais ter que se profissionalizar para você ter um posto, não falando só em engenharia de produção, mas falando no geral, ter um posto no mercado de trabalho, entendeu? Você, por exemplo, como um gestor de empresas, tem 2 currículos na mão, uma pessoa A e uma pessoa B. Essa pessoa A, ela é formada em engenharia de produção, tem uma especificação não tem inglês fluente, tem uma especificação ali, tem um curso ou outro online, pá, e não transmite confiança. Agora você tem a pessoa B, ela é formada em engenharia de produção, tem vários cursos nas costas aí, várias especializações, não só em uma área, mas em diversas áreas, gestão de pessoas, logística, projeto de fábrica, enfim, tem o inglês fluente. Como que você acha que o gestor vai contratar? Obviamente vai contratar a pessoa B, entendeu? Porque a pessoa B transmite mais confiança, transmite transmite um ar de responsabilidade, porque se especializando, você consegue consegue ficar paralelo ao mercado, por mais que a velocidade das tecnologias sejam cada vez mais rápida, entendeu? Mas você procurando se especializar tanto na área de análise de dados ou na área de uma logística 4.0, um projeto de fábrica otimizado, é importante se atualizar, entendeu? E como está escrito aí, o mercado será mais receptivo para os profissionais mais qualificados tecnologicamente, e que é o cerne agora dos próximos anos, é a tecnologia na indústria. Como a gente colocou aqui, faz parte dos requisitos mínimos para os engenheiros de produção desenvolver um bom projeto de fábrica. Né? Porque a gente está falando muito de tecnologia, mas não porque seja somente da tecnologia, mas o projeto de fábrica, ele não consiste apenas hoje, tá? Hoje, eu já acredito que hoje já não consiste apenas em você saber somente de processos e saber, tá, tem muita empresa, por exemplo, aqui na região, que você vai arrumar um emprego apenas com a parte de processo, não sei, de repente de qualidade, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você vai viver somente disso, porque uma hora essa empresa ela vai querer evoluir. Ou se ela não quiser evoluir, vai acontecer o que a gente comentou numa aula atrás. O que acontece se eu não quiser evoluir? Bom, vai ficar para trás. Exatamente, ela é obrigada a evoluir, não tem para onde fugir. E não é uma questão apenas do engenheiro de produção ou da empresa. É mútuo. Você não tem que desenvolver somente porque eu só vou desenvolver se a empresa quiser. Tudo bem, tá. Vou permanecer somente na gestão de pessoas. Tá, e se de repente essa empresa fechar? A empresa não queria nada. E aí você também. Tá, vou procurar outro emprego. Não tem mais emprego para gestão de pessoas na linha de produção. E aí, acabou tudo. Século, sei lá, 2050. Ano 2050. Muito obrigado. Isso aí, só para concluir rapidinho, o que a gente tentou linkar é que por um bom projeto de fábrica se passa por bons profissionais, por bons profissionais, entendeu? E a recíproca também é verdadeira, entendeu? Você tendo um ambiente bom de se trabalhar, um ambiente eficiente, um ambiente tecnológico, com profissionais capacitados,
tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais otimizado, fica mais... tudo fica melhor, tudo fica melhor. Entendeu? Então essa é a relação que a gente que a gente apresentou no nosso trabalho. Acabamos, professor.